Uma pesquisa da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aponta que o Brasil está entre os países que mais consomem medicamentos no mundo e, na maior parte das vezes, sem receita médica. Mas cuidado, quem toma remédios por conta própria pode estar correndo perigo. Dizem que todo mundo tem um pouco de médico em si mesmo. É só aparecer uma dorzinha de cabeça, um resfriado ou até mesmo uma febre, que já sabemos exatamente qual remédio tomar. Ao menos a gente pensa que sabe. Segundo uma pesquisa da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Brasil está entre os países que mais consomem medicamentos no mundo. E a maioria, acredite, é por automedicação. Se eu falar que não tomei, eu minto, porque eu já tomei. Dor de cabeça, AS, esses comprimidos para gripe. A gente já sabe mais ou menos qual problema a gente vai ter, acaba que toma. Para gripe, para resfriado forte, assim, a gente sempre toma, um analgésico para amenizar, o problema. Sim, já tomei. Como eu já tenho enxaqueca, então eu já tomo logo meus medicamentos, Neosaldina. A gente sempre tem dor de cabeça, escuta o que a mãe sempre falou de criança, dava umas gotinhas de dipirona, você toma, mas sempre passou, nunca tive nenhuma complicação por causa disso não. Esta farmacêutica traz um alerta para todas as pessoas que usam qualquer tipo de medicamento sem a orientação médica. Que elas podem ir desde uma simples alergia pelo corpo, cutânea, ou agravações comprometendo rim, fígado, que a gente chama que é a hepatite medicamentosa, que ela é fatal. Alterações de pressão, sintomas que podem ir desde leves até graves, e que podem levar a óbito. Só para você ter uma ideia da gravidade do problema, em 2012, 8.000 mortes foram registradas por consequência da automedicação. E nos últimos 5 anos foram mais de 60.000 internações. O uso irracional de medicamento é considerado, sim, um caso de saúde pública, um problema de saúde pública, sim, em decorrência dos grandes índices de intoxicação com medicação. Em relação à publicidade, os remédios que exigem receita e os controlados têm publicação restrita apenas para profissionais de saúde e publicações especializadas. Já os medicamentos de venda livre têm como público-alvo a população em geral e sempre deve trazer aquela informação já conhecida de todos nós. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas por que será mesmo que o brasileiro tem tanto esse costume de se automedicar? São fatores desde culturais, aqueles medicamentos que as pessoas pensam, ou acham que vai resolver os problemas deles, e os problemas assim imediatos. Nós temos também os problemas da dificuldade em procurar um medicamento ou o serviço médico, as UBSs, o atendimento hospitalar. Muitas vezes o paciente tem essa dificuldade, então eles têm na farmácia um recurso que é a medicação, muitas vezes, o que são os MIPs, de isentos de prescrição farmacêutica, e o farmacêutico para orientá-los. Muitas vezes o problema começa numa ida à farmácia, onde a pessoa sai com alguns tipos de medicamentos, mesmo sem apresentar receita médica. Por isso a importância de um farmacêutico formado em cada farmácia. Afinal, esse é um direito seu como cidadão. O farmacêutico ele está na farmácia para cumprir uma legislação, a legislação 13.021, que estabelece que toda farmácia tem que ter farmacêutico no seu período integral. Ele vai cuidar do paciente no seu tratamento farmacoterapêutico, garantindo que ele tome o medicamento certo, a quantidade certa e a hora certa e com segurança. É importante que o consumidor esteja atento ao tipo de remédio que ele está levando para casa, e essa informação geralmente ele encontra na caixa do produto. Isso quer dizer, por exemplo, se o medicamento precisa ou não de prescrição médica. Os medicamentos eles têm tarja vermelha, e tarja preta, tá? Os medicamentos com tarja vermelha são medicamentos que têm que ser vendidos com prescrição médica, mas não necessariamente retenção da receita. Mas tem medicamentos de tarja vermelha que vêm com a restrição da receita. Um exemplo são antidepressivos, por exemplo, alguns antidepressivos têm que reter a receita, a tarja vermelha precisa reter a receita. E os antibióticos também se enquadram nessa família aí de medicamentos que precisam ser retidos a receita hoje, tá? Não era até anteriormente, mas de 2010 para cá precisa de retenção da receita. Existem medicamentos de tarja negra, tarja preta, que são os ansiolíticos normalmente, são medicamentos que essa tarja preta indica normalmente uma dependência, Normalmente é isso. Ele indica uma dependência química, física, então precisa da receita e é exclusivo para a tarja preta. Indica o grau de
de ação do medicamento do sistema nervoso central. Inclusive tem o sem tarja, tá? Que a gente pode considerar que são autosserviço e o farmacêutico pode prescrever. E se para cada remédio existe uma tarja diferente, para levá-lo para casa você também vai precisar de receitas diferentes. Tem a receita azul, né? A receita azul, que ela tem a receita azul normal, que é a B, tá? Indica os medicamentos de tarja preta. Vou dar um exemplo, um ansiolítico, um diazepam, que normalmente é conhecido, né? Um diazepam, Lexotan, é receita azul. Tem a receita azul B1, que é para medicamentos para emagrecer, dessa categoria tem a sibutramina, né? E tem os medicamentos de receita branca, que é a primeira via normalmente que a gente retém, a segunda fica com o paciente. E o antibiótico é o contrário, a segunda via fica com a farmácia e a primeira via com o paciente. E a gente volta agora ao Rio de Janeiro para falar com Leilane Garcia. Leilane, você está no Rio de Janeiro aí, durante a semana inteira você e a repórter Luiz Maiana têm trazido histórias sobre um grupo de voluntários que tem feito algumas ações aí. O que você destaca para a gente hoje? Então, Hélio, depois de desenvolverem diversas ações sociais aqui no Rio de Janeiro, hoje eles tiveram um privilégio. Ainda vai ser inaugurado aqui na cidade um aquário marítimo que já teve a data de lançamento alterada algumas vezes. Mas agora que está em processo de finalização, o local recebeu hoje alguns voluntários que estão na cidade para uma visita. E é o que a gente confere agora na reportagem de Luiz Maiana. Os olhares estavam fitos em cada detalhe. Visitantes do maior aquário da América do Sul se admiraram com a grandeza do lugar. A atração só deve ser aberta ao público no final do segundo semestre desse ano. Mas nesta quinta-feira, um grupo de voluntários de um projeto social puderam saborear a beleza do aquário no evento exclusivo para eles. Esses são felizados, eles são os primeiros a participarem de fato de um evento aqui dentro. O aquário ainda não está aberto ao público. Então hoje eu vejo isso aqui, hoje eu fico sonhando como vai ser daqui a alguns meses, né? Recebendo crianças, as escolas, com toda essa nossa preocupação genuína com educação, com pesquisa, com conservação. Na ocasião, foi apresentada uma palestra sobre as instalações e espécies de animais que terão no aquário, feita pelo biólogo e diretor-presidente do AquaRio, Marcelo Spilman. Ele explicou também que nesse período o aquário passa por um processo de equilíbrio biológico e de povoamento de animais. A gente está num processo que a gente chama de equilíbrio biológico. E para fazer o equilíbrio biológico dos recintos, você precisa botar bactérias para ela colonizar e fazer o filtro biológico. Para isso, você precisa botar alguns animais para que a matéria orgânica desses animais sustente as bactérias. Então, por isso que a gente está vendo alguns animais só nesses recintos. Mesmo vazios, os mais de 20 recintos impressionam quem vê. Neles habitarão 8.000 animais de 350 espécies diferentes. Em todo o aquário são mais de 4 milhões de litros de água e 26 mil metros quadrados de área construída. Esse é o maior recinto do AquaRio e aqui nesse espaço são mais de 3 milhões de litros de água. Aqui também nesse aquário, depois de aberto, estarão mais de 5.000 espécies de animais. E o objetivo dele é estar focado em educação, pesquisa e conservação. Essas crianças podem, nesse ambiente, ter a possibilidade de ser capturadas para a ciência. Nesse momento, ela imaginar e ver que ela realmente quer trabalhar como bióloga, ela quer trabalhar como mergulhadora, ela quer trabalhar nesse meio, nesse ambiente marinho. Então, isso é importantíssimo. E, além disso, a gente vai fazer pesquisas de reprodução em cativeiro para as espécies que estão ameaçadas, né? E também a parte de conservação exatamente para aquelas que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. O aquário marítimo já passou por sucessivas alterações no calendário de obras, mas a expectativa é de que tudo se encaminhe depois dos Jogos Olímpicos. De acordo com o diretor-presidente, faltava uma estrutura em torno do aquário. A gente não poderia nunca ter o aquário acontecendo sem que a área do entorno estivesse pronta. Agora é que ela começou a ficar pronta. Então nós já estamos com o aquário praticamente pronto, você está vendo que já tem tapete, o seguro de visitação está pronto. O que agora a fase que a gente está é exatamente essa fase de equilíbrio biológico, povoamento, que você não consegue comprimir. Você precisa dar um tempo que o animal precisa e você precisa respeitar esse tempo. Então esse tempo são 2, 3, 4 meses que a gente já começou e precisa ter esse tempo para que a gente faça um povoamento correto e que não haja mortalidade de animais. A expectativa é de que até o final do segundo semestre deste ano as instalações estejam concluídas para então ser aberto ao público. A ideia do aquário surgiu em 2007 e até aqui já foram investidos cerca de 120 milhões de reais.
Quem teve a oportunidade de conhecer o aquário garante que a atração vai ser incrível. Tudo lindo, mesmo sem todas as espécies estarem aqui. Imagine quando estiver tudo pronto, vai ser uma experiência incrível. E assim, vão ter várias, nós vamos sentir várias sensações estando aqui nesse lugar. Com vocês no estúdio. Interessante, né? Agora é com vocês no estúdio. Obrigado, Leilane. A gente volta a falar contigo daqui a pouco.